Oi, gente, começando mais uma vez aqui, quero estar trazendo para vocês um trabalho especial. Eu sou José Calixto e você está no canal Calixto Revelando o Mistério. E o que eu quero falar hoje é sobre o acordo de paz. Acordo de paz. Mas para nós termos uma noção espiritual, o que é o acordo de paz, nós precisamos pegar desde o início. Se você estiver interessado em querer saber o lado espiritual do acordo de paz que os Estados Unidos está prestes a fazer ali entre Israel e as pessoas da Arábia ali, a turminha ali do Hamas, a turminha ali do Islã ali, né, em si. Este acordo de paz, ele vem há muitos e muitos anos. Bom, mas para que você entenda, para que entendamos melhor, eu quero falar de quando surgiu isso, tá? A gente sabe que, biblicamente, depois do dilúvio, sobrou apenas 3 famílias, além da de Noé. As 3 famílias dos filhos dele. A terra foi povoada novamente. Nós sabemos que ali no Oriente Médio, e por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Nessa época, ali entrou os filhos de Noé e foram construindo suas famílias. Sabendo que, tanto no Oriente Médio como nas suas redondezas ali, para cada lado foi um filho, né? E o filho Cã, lembrando agora, ele veio ali para a terra de Canaã. E o filho Sem foi ali para aquele lado de Iraque, ali, tá? A terra, sabemos que Deus deu a Abraão. Deus deu essa terra para Abraão. Abraão era da família de Sem. Abraão, ele morava ali num cantinho ali do Iraque. E Deus chamou Abraão para que saísse da sua parentela, que ele ia mostrar uma terra para ele. E essa terra nada mais, nada menos é do que a terra que pertencia aos cananeus, Canaã. Bom, voltando um pouquinho atrás, nós vamos ver que Noé, certa vez, se embriagou, ficou bêbado. E o seu filho Cão viu ele e foi falar com seus irmãos. E os seus irmãos veio de costa, tampou Noé. Essa história você conhece dentro da Bíblia. Noé amaldiçoou o seu neto Canaã. Noé amaldiçoou seu neto Canaã e disse que ele deveria de ser servo dos servos. Por isso que a terra chama-se Canaã. Em Gênesis 12, versículo 1 ao 4, conta a história de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isto é uma promessa. E ele continua no versículo 2 dizendo: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Realmente, Abraão se tornou muito rico, mas a vida dele não foi só flores, também foi espinho.
Ele teve um momento de fome, teve brigas. Parece, no momento, parecia que só ia ficar na promessa, que Deus haveria mostrar uma terra para ele, onde ele seria super abençoado. O versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja aí, olha aí porque temos que abençoar Jerusalém, abençoar os israelitas. Tá? Em João 4:22 diz que a salvação vem dos judeus. Portanto, nós devemos abençoar os judeus. Talvez você esteja falando, eu queria assistir esse vídeo porque eu queria saber do acordo de paz. Calma, eu vou estar falando do acordo de paz, quando começou esse acordo de paz. Primeiro, Deus deu essa terra a Abraão. No Salmo 122, versículo 6 e versículo 7, diz que nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que temem, aqueles que amam Jerusalém. Haja paz dentro do muro de Jerusalém e prosperidade dentro dos teus palácios. Bom, o versículo 4 diz assim, nós estamos falando de Gênesis 12. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ele foi com ele. E foi com ele. Eu só passei para cima para não ver aqui. E foi com ele Ló. Tá? O sobrinho de Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão peregrinou em Canaã por volta do ano 1800 antes de Cristo. Você é abençoado, mas sempre tem um que vem pendurado, aproveitando das suas bênçãos. No caso aí, Ló, sobrinho de Abraão, foi um fardo extra que Abraão carregou com ele. Todos nós temos os nossos fardos, todos nós temos os nossos pequenos problemas que nós temos que carregar. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, não antes dele, mas após ele, deve pegar a sua cruz e levar, tá? Então, Gênesis capítulo 13, um capítulo depois, versículo 14 a 17, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Abraão possivelmente estava em cima de um monte. E Deus disse: olha, tudo isso lhe darei a ti. Né? Abraão, agora que Ló se separou dele, Abraão aparentemente parecia que estava numa boa, só, enfim, a só, chega de briga, porque os meus pastores não estão se dando com os pastores de Ló, agora Ló se apartou, então agora, enfim, a paz. Foi quando Deus se aproximou dele. Muitas vezes Deus não, quando estamos em meio à confusão, em meio a muitas pessoas, Deus não fala com a gente, Deus se cala. Mas quando Abraão ficou aí sozinho, Deus falou com ele. Mas a gente sabe que não ficou só nisso, né? Ló se separou, mas depois tivemos problemas, muitos problemas de guerras. Abraão teve que se meter em guerras para poder livrar a pele de Ló, certo? Mas Deus deu toda aquela terra para Abraão. Versículo 15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Deus deu esta terra para Abraão. 16, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência.
Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Que grande presente que Deus deu para Abraão, né? Muitas vezes nós estamos querendo aí um pedacinho de terra. Tem pessoas que estão procurando um lugarzinho para fazer um barraco e não encontra. Abraão ganhou milhões de metros quadrados de terra. Mais ou menos no ano 1200 a.C., Deus conversa com Josué. Tá? Êxodo 6, versículo 3 e 5. Apareci a Abraão, Deus falando, a Isaac, aparecia a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles, para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram os peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando. Lembrei-me do meu pacto. Deus não esquece as suas promessas. Se Ele tem promessa para você, acredite, você vai receber aquilo que Deus te prometeu, tá? Deus não esquece. O texto básico para nós chegar num acordo de paz, nós devemos descobrir quem são esses palestinos, tá? De onde vieram esses palestinos? Quem são esses palestinos? Nós descobrimos o começo desse acordo foi em Gênesis, capítulo 21, versículo 22 a 34. Eu quero dizer para vocês que na peregrinação de Abraão foi até o Egito. Lá ele mentiu mais ou menos, porque Sara era irmã dele por parte de pai. Lá ele disse que Sara era sua irmã e arrumou uma confusão para o faraó. Bom, agora ele vai na terra dos filisteus, Abraão. Os filisteus vieram de uma ilha, não sei se é uma ilha entre a Europa e a Ásia, parece. Então, vieram de lá, e vieram e tentaram entrar no Egito. Mas houve uma guerra e eles foram expulsos do Egito e eles vieram parar entre onde é Israel hoje, a terra ali mesmo do Egito, ali. Mas ali já dentro da Europa. Vieram parar ali. Tá próximo do Mar Vermelho. Então ali era o povoado deles. Mas Abraão chegou na terra deles e contou a mesma história. Que Sara seria, no caso Sarai, seria sua irmã. E arrumou problema também. Bom, aqui agora no Gênesis 21, o rei dos filisteus, eles vêm, tá? Ele vem conversar com Abraão, Abimeleque. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, que morava ali ao sul, próximo do Egito, mas ainda dentro da terra prometida, com Figol era o chefe do seu exército, falou a Abraão dizendo, eles falaram para Abraão dizendo, Deus é contigo em tudo o que faz. Está abençoando Abraão. Bom, este Abimeleque era rei dos Meguedes, dos Megidos ali.
A maior parte onde é Israel hoje já foi habitado pelos filisteus, principalmente essa base ali da beira do Mar Grande. Então Abimeleque disse: agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me haveis falsamente comigo, não haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho dos meus filhos, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Abraão responde, dentro desse acordo: eu jurarei, não vou ser falso com o teu povo nunca. Nem eu, nem ninguém de minha família vai ser falso. Até hoje, o judeu tenta ter paz com eles, mas eles provocam. Faz acordo de paz e eles quebram o acordo. Se você não é antissemita, você sabe do que eu estou falando. Versículo 22. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Mas veja bem a resposta de Abimeleque no versículo 23. Uma resposta cínica. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Hoje que eu estou vendo falar nisso. Eles são o primeiro a fazer as besteiras, primeiro soltar bomba, primeiro jogar foguete, né? Depois se faz de inocente, se faz de vítima, dão um de santinho. Pessoal, eu sou da direita, mas isso é coisa da esquerda. Pelo menos aqui no Brasil, tá? Versículo 27. Tomou, pois, Abraão a ovelha e boi e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto, um acordo. Hein? Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou a Abimeleque a Abraão: o que significa isso? Essas 7 cordeiras que puseste à parte. Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras que receberá das minhas mãos, para que me sirva de testemunha de que eu cavei esse poço. O lugar não tinha água, como a gente sabe. Deserto é um lugar difícil. Quem tinha que ter rebanho bebe água, a gente bebe água, a gente precisa de água. Mas existem pessoas que não têm coragem de cavar poço. Mas quando o poço está cavado, é número 1 para pegar uma espada e querer botar a pessoa fora do poço, né? Para tomar o poço. Pelo que chamou aquele lugar Beer-seba, porque ali os dois juraram, tanto Abimeleque como Abraão, juraram fidelidade um ao outro e juraram ter paz, fazendo assim um acordo de paz. Assim fizeram então esse acordo. Assim fizeram um pacto em Beer-seba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, seu chefe do exército, e tornaram para a terra dos filisteus, terra deles. Abraão plantou uma tamarqueira em Beer-seba e invocou-lhe o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Bom, de onde surgiu então os filisteus? Conforme eu já disse, e repito, os filisteus veio de um neto de Cã. É gente de Cã também, primo de Canaã, tá? Chamado Casluim. Casluim foi o que gerou os filisteus, ou seja, Cã gerou Mizarim e Mizarim gerou Casluim. Casluim seria neto de Cã, bisneto de Noé, de onde vieram os filisteus.
Toda aquela região conhecida como Palestina e Israel, nos primórdios, era dos cananeus. Os cananeus, conforme eu disse, era filho de Canaã. Tá? Filho de Canaã, Canaã era filho de Cã, e Cã, filho de Noé. No segundo século depois de Cristo, teve um imperador por nome de Adriano. Este imperador resolveu apagar todas as memórias dos judeus, trocando os nomes de lugares, eliminando os judeus em massa. Eles tentaram eliminar todos os judeus. Mas a gente sabe que judeus têm promessa. Será como estrela do céu, como areia do mar. Quanto mais mata, mais aparece. Mentiririca, não morre. Sempre sobra uma raizinha. Bom, o lugar que chamamos de Palestina hoje, no passado era Falestina. Falestina, não Palestina, porque na língua árabe não há som de P. Não tem som de P. Diz que no princípio a troca de nome para o termo Palestina foi um grande afronta para o israelita. E a cidade de Jerusalém também foi mudada de nome para Elia Capitolina, dedicada ao deus Júpiter. Foi mudada em 131 da nossa era, pelo imperador Adriano. Quando Samaria, onde era a capital de Israel, foi capturada pelos assírios, e Jerusalém, no caso a terra dos judeus, foi capturada por Nabucodonosor, e mais tarde, na política dos modelos persas, depois que os medos e os persas, no ano 339 a.C., os medos e os persas entraram lá na cidade de Babilônia, por baixo do muro, porque eles desviaram parte do rio Eufrates e entraram e tomaram a cidade enquanto estavam fazendo uma festa, monte de mulherada. O neto de Nabucodonosor estava lá fazendo uma festa, tomando bebidas nas taças do templo de Jerusalém. Os medos e os persas entraram lá, invadiram e tomaram, derrubaram por terra o Império Babilônico. E os medos e os persas, eles tiveram ideias de libertar, porque o povo tinha uma promessa, depois de 70 anos, voltaria para sua terra. Voltaram, mas voltaram diferente, porque os medos e os persas, eles tinham essa ideia de misturar os povos. Então, ele levou os povos ali, libertou o povo, mas colocou os povos tudo junto, tudo misturado, tá? Então, eles misturavam os povos. Então, diversos povos ficou morando tanto na Judéia como em Samaria, aquelas províncias ali, ficou com o povo tudo misturado. Toda a terra dada a Abraão agora, em 135 após Cristo, é designada para os filisteus. Isto foi uma estratégia do inimigo para afrontar mais uma vez Deus e seu povo. Mas com Deus ninguém brinca. Quando Deus promete, filho, está prometido. Não brinque com Deus. Aparentemente, os judeus estavam um fio para ser eliminado. Um fio.
O único povo que teve um reino, eles nunca tiveram reino, nunca tiveram rei de verdade. Abimeleque era um rei, mas nunca foi um rei assim, para um reino mesmo assim, eles nunca tiveram, tá? Eles nunca tiveram um reino. O único povo que teve um reino ali naquela região foi Israel. Os demais povos simplesmente existiram, tá? Existiram. Josué 13, os 3 primeiros versículos, você vai ver. Era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já está velho e avançado em anos, e ainda fica muita terra para se possuir. Então vemos que eles brigaram, fizeram um monte de coisa, mas conquistaram muita terra, mas devido à desobediência, que Deus disse a eles que eles não deveriam de se adequar aos costumes das nações. Não deveria dar suas filhas para os filhos deles, e nem os filhos de Israel deveriam tomar as filhas deles, muito menos pegar os costumes deles, e nada de servir outros deuses. Mas foi exatamente o que eles fizeram, o que o povo de Israel fez. Então agora, Deus está dizendo para Josué que Josué já está velho. Ó Josué, você está velho, avançado em idade, e as terras que eu dei a Abraão, que dei também a Jacó, que dei a Isaac, que falei para Moisés e para você, que era para vocês possuir ela, conquistarem ela. Nada, vocês ainda têm muita terra que vocês não conquistou. Então, desde Sion, que está de fronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se tem como pertencente aos cananeus, os 5 chefes dos filisteus, os Gazeu, o Adondeu, o Esqueloneu, o Giteu e os Acroneu, também os Aveus. Isso só da banda do Egito. Sem falar do sul, da banda do norte, tá? Esse aqui é da banda do sul, da banda do Egito, da banda do sul. Sem falar da banda do norte, dos outros lados, né? Do Toromar, tudo, Mar Grande. Tudo do lado do Egito, a Síria, era aí que estavam os filisteus. Se fosse deles essa terra, eles estariam reclamando com razão, pois todo o território de Israel era a terra que eles habitavam na época de José. Quando o povo foi para o Egito, então essa terra foi tomada, invadida. Essa terra que Deus tinha dado a Abraão foi invadida, tá? E nem na época de Abraão, nem na época de Josué, essa terra foi conquistada. A promessa que Deus prometeu a Abraão ainda está em pé, mas a conclusão ainda não aconteceu. Essa terra tudo teria que ser de Israel, de um rio a outro, tá? Do mar, lá, tudo aquele lugar lá deveria ser de Israel. Bom, a gente sabe que existe algumas profecias que é contra os filisteus. Deus tem algumas profecias contra os filisteus, tá? Você vai ver em Jeremias 47, do 1 ao 7. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levanta as águas, e tornar-se-ão em torrente, transbordante, e alargarão a terra. E quando há nela a cidade e os que nela habitam, os homens clamarão e todos os habitantes da terra uivarão. Isso aconteceu quando os egípcios invadiu tudinho, tá?
ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros e aos estrondos das suas rodas. Os pais não atendem os filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, pois o Senhor destruirá os filisteus. O resto da ilha de Copter. A calvície é vinda sobre Gaza, foi desarraigada. Asquelon, bem como o resto dos vales, até quando dessurgirás? Ó espada do Senhor, até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta, se o Senhor teu Deus, Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra o litoral, é que ele os enviou. Então aqui nós vemos uma promessa, que eu estou lendo meio ruinzinho hoje, né? Oh meu Deus, muitas palavras difíceis. Mas aqui a gente vê uma promessa que ainda não foi também concretizada. Os filisteus já sofreram muitas baixas no passado pelos egípcios. Só que os filisteus ainda têm uma promessa. Eles vão ser destruídos pela espada do Senhor. A gente sabe que agora o Trump e o genro deles estão aí tentando fazer um acordo de paz. A gente sabe que vem sendo adiado essa paz. Era para ser em janeiro, visto que o Trump reconheceu Jerusalém como capital aí em dezembro, né? Vem sendo adiado para março o acordo de paz. Mas depois ficou para depois das eleições, sabendo que as eleições de Israel seriam antecipadas, aí passaram para depois das eleições. E agora, Donald Trump reconheceu as colinas de Golã como parte de Israel, deixa eles muito mais nervosos ainda, né? E sabemos que agora o acordo de paz está para junho, talvez para o dia 4, dia 6 de junho, tá? Porque eles estão em festa lá. Mas aí vem a pergunta, por que eles vão aceitar o acordo de paz? É claro que a Arábia está passando por algum problema com o Irã e ela está dependendo dos Estados Unidos para isso, tá? Os israelitas desejam alguma coisa também, desejam o monte do templo. Possivelmente o monte do templo vai ser passado, hoje está sob o domínio dali do povo de Gaza, está sob o domínio ali deles ali. O israelita não pode ir lá. Eu não estou falando do lugar onde está a mesquita, ali do lado, o monte do templo. Então, esse lugar no monte do templo é onde Israel quer construir o terceiro templo. Muito falado hoje nesse terceiro templo. Então, eles vão aceitar dividir. Os palestinos, por exemplo, desejam um território maior e a metade de Jerusalém. Então vai ser dividida a metade de Jerusalém e eles vão ganhar mais terra, inclusive mais terra do Egito também vai passar para eles. Então para eles vai ser interessante e eles vão liberar ali o monte do templo. Mas por que eles vão fazer isso? Porque eles vivem de donativo. Eles vivem de recurso alheio, eles não têm de onde tirar. Se eles não aceitarem, eles vão ter que aceitar por bem ou na marra. Não tem como não aceitar. Israel vai aceitar porque vai interessar para ele, para Israel. A Arábia vai aceitar porque ela depende de guarda-costa, Estados Unidos, né? Então, eles recebem ajuda humanitária de vários países, até
a Rússia estará embutido neste acordo. A Rússia vai reger esse acordo também, vai estar lá. É um acordo jamais visto. Para uns vai ser meio na marra, mas para outros vai ser bom. Mas vai ser um acordo. Então, o plano de paz prometido por Donald Trump para acabar com o conflito entre Israel e os palestinos será revelado após o Ramadã, que termina em 4 de junho. Disse nessa terça-feira o genro e assessor do presidente americano, Jared Kushner, em um discurso em um fórum organizado pela revista Time. Kushner afirmou que esperava ter apresentado a proposta no final do ano passado, mas na ocasião o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou a eleição e ainda precisava de tempo para formar uma coalizão. Uma vez feito isso, provavelmente estamos no meio da Ramadã, por isso vamos esperar que acabe a Ramadã e em seguida publicaremos o nosso plano, disse Kushner. Kushner é o genro de Donald Trump. Referindo-se ao mês de jejum diurno celebrado pelos muçulmanos e que termina no início de junho, mais precisamente dia 4. Bom, nosso foco é como melhorar a vida do povo palestino, apontou, disse ele. Abordamos todos os princípios do Estado porque temos que fazê-los, mas também desenvolvemos um sólido plano de negócio para toda a região, disse ele, Kuzmin. Também afirmou que o plano resolveria a preocupação e segurança de Israel. Acho que vamos propor algo que permite a Israel manter a segurança, mas haverá compromisso duro de ambas as partes. Netanyahu prometeu em sua campanha eleitoral anexar parte da Cisjordânia, onde reside colonos israelenses, um projeto que acabaria com a esperança palestina de obter um Estado. Neste contexto, Netanyahu anunciou nesta terça-feira que uma colônia na parte ocupada das colinas de Golã será batizada com o nome de Presidente Americano, em agradecimento ao reconhecimento pelos Estados Unidos de soberania de Israel na parte desse território. Seria anexado aquele terreno, aquela ocupação que os palestinos brigam por ela. Vão ser tirados dali os israelenses, vão ser levados para lá, para a colina de Golã, e vai liberar as terras então para os palestinos. Vamos mais por alguns versículos bíblicos aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 a 4. Mas, irmão, acerca dos tempos e das épocas, não necessário que vos escreva. Por quê? Porque você já sabe. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite. Como assim? Será secretamente? Não. Tá? Mas aqui faz parte de um outro estudo. Então eu quero dizer para vocês que esse acordo de paz, ele vem há muitos e muitos anos, vem esse acordo de paz, tá? Esse acordo de paz vem de muitos e muitos anos, desde 1800 vem vindo, mas a gente sabe que o Islã não deseja fazer acordo de paz com Israel. Eles não desejam fazer nenhum tipo de acordo com Israel. O acordo deles sempre foi e sempre será eliminar Israel do mapa. Eliminar Israel do mapa, tá? Então, para eles não tem acordo de paz, certo? Gente, é isso aí. Espero ter esclarecido um pouco sobre o acordo de paz. E esse acordo de paz não haverá, tá? Não haverá. A gente sabe que o apóstolo diz, quando disser a paz e segurança virá repentina
destruição. Mas eu acho que temos muito a aprender sobre isso. E para isso a gente tem que ver o juízo de Deus sobre as nações inimigas. Nós temos que ver sobre o Armagedon, tá? Que fica muito longo esse vídeo se eu ficar falando disso. Gente, eu agradeço. Deixa o seu like aí, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, né? Eu vou ter muitas outras curiosidades, muito estudo bíblico para estar passando. E também, se você tem alguma coisa a acrescentar, comente aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Agradeço, tá bom? Deus abençoe.